Vamos lá, estamos aqui hoje com mais um Hangout da série do Entenda. Hoje conversando com Bruno Rodrigues, apresentando hoje o estado da informação no século XXI. Bruno, nosso convidado de hoje, para conversar com a gente sobre as transformações da comunicação e a tecnologia. E temos aqui o nosso MC de plantão, Herbert Schaber, juntamente comigo, Jorge Rocha, para conversar com o Bruno e vocês hoje a respeito do tema. Então, Bruno, a audiência é toda sua. Tá. Posso me jogar na tela? Posso me subir? Tarde. Vou subir. Oi, gente, boa noite. Vamos conversar então sobre o estado da informação no século XXI. Tá? Herbert, me diz aí se está tranquilo, está na boa? Tá tudo tranquilo, pode continuar. Então, vamos lá. Fala um pouquinho, né, sobre mim. O Jorge me apresentou, mas vamos me reapresentar. Eu sou consultor de informação para mídia digital, não necessariamente comunicação digital, que é um imenso guarda-chuva, né? Eu tento me especializar num desses pés, né, que é a informação para mídia digital. E justamente esse também para conversar no Hangout de hoje. Imaginar como é que a informação que vem se desenvolvendo tanto nas últimas décadas, ao longo do século XX, entrando no século XXI, como é que isso afetou a informação para a mídia digital e a gente, às vezes, passa batido pelo que a gente está começando a fazer com o que respingou nos formatos da informação, no texto, no áudio, no vídeo, no gráfico, no ícone, né? Esses modelos que a gente está acostumado de informação, mas acho que já dá, em 2013, para a gente pensar, tá, o que aconteceu de bom, de ruim, será que a gente está raciocinando a informação depois de tantas informações de web, a gente está lidando de direito com essa matéria-prima, né? Então, deixa eu ver aqui a tela. Vamos lá então? Então, só já me apresentei, vou representar pela segunda vez. Até o Jorge comentou que é só tutorial, então eu sou autor de 2 livros sobre webwriting de 2000 a 2003, e que você vai sair agora em 2013. Já estou negociando com a editora, né? Já está meio complicado, né? Assim, publica livro, né? Então, rápido assim, já atendi 47 empresas ao longo desse tempo todo, o que significa que você erra muito e acerta muito também, né? É uma experiência legal. O grande orgulho foi a cartilha de redação web, que é o padrão brasileiro de redação web, que foi lançado em 2010, do governo federal. A ideia não é que seja um conjunto de regras que tem que ser seguidas, mas na realidade é um conjunto de recomendações. Tá? Vai me dando sinal aí. Herbert, está indo bem? Tá tranquilo, pode continuar. Não me Tranquilo. deixa tenso. Beleza. Então vamos lá. Aqui. Tá. Então, o que é informação hoje em dia? Né? Isso eu canso de falar, que acho que a gente esqueceu um pouco, né? O que é a informação. Bruno, mas informação é uma coisa tão óbvia. Não, gente, definitivamente não é óbvia. Eu acho que a gente está falando desses respingos, das coisas que aconteceram nas últimas décadas, em especial desde o início da web comercial, meados dos anos 90 para cá. A gente deu um nó na cabeça de todo mundo, é tanta informação sobre a informação, que eu acho que o grande problema do profissional que lida com comunicação digital hoje, e o profissional de comunicação em geral, é ter esquecido um pouco o que é informação. O que a gente fala hoje em dia de informação é como se fosse relacionamento, né? Só se fala hoje em dia em relacionamento, só se fala em mídias sociais, em redes sociais, e as coisas se confundem muito, né? Uma das coisas que eu canso de falar com alunos,
pessoas que fazem entrevistas comigo, é assim, relacionamento não necessariamente é informação, uma coisa pode levar a outra, né? Mas são coisas diferentes, e eu acho que se você passar a encarar relacionamento como informação, aí mesmo que esse nó não se desfaz. Para entender, então, né, o que é informação está na dúvida, é a teoria mais cheia de comunicação. Por exemplo, eu estudei na PUC de 85, 88, o meu saco, o professor era muito gente boa, só que a matéria foi dada de uma maneira assim, quase incompreensível no primeiro e segundo semestre. Ou seja, no primeiro ano de comunicação, a gente estava dando para a teoria da comunicação. É claro, é óbvio que ninguém se interessar por aquilo, né? E eu vejo que hoje que o profissional de comunicação digital em especial é o que mais precisa para entender essa confusão que a gente está vivendo hoje em dia, né? Os grandes profissionais que eu conheço, ouço falar, leio, são justamente esses que conseguem desatar esse nó, né? Separar relacionamento de informação, até para poder brincar com essas duas coisas. Então, é o que eu disse, a gente tem que voltar ao início, né? Vamos lá atrás, né? Aí você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui às 7h10 da noite, de uma segunda-feira, ouvindo um cara falar sobre o que é informação? Informação até o dicionário abre e entendo o que é informação. Não, definitivamente não, gente. Tá? Até porque a informação é meio do caminho de uma escadariazinha, vamos dizer assim, né? Que você tem que entender que tem dado antes, informação depois, conhecimento é o próximo capítulo e inteligência ponto final. Aí você pensa, poxa, mas eu lido com marketing digital, com SEO, mas o que tem de entender para entender? Por que eu tenho que entender isso tudo? Pelo amor de Deus, porque você é um profissional que lida com comunicação, né? E isso já diminuiu muito, né? O Jorge sabe muito bem disso, que é a dificuldade da formalização do conhecimento em comunicação digital, né? Se você pega literatura hoje em dia, e-book, ou livro mesmo, ou apostilas, ou manuais, etc., é uma quantidade muito pequena de formalização desse conhecimento, né? Então, para o profissional que lida com essa área de comunicação digital, para não criar nó, para a gente não se perder, a gente tem que voltar ao início. Então, o ponto inicial dessa história é dado, né? O que é dado? Aí você fala, Bruno, dado é informação. Bem, e para início de conversa já não é, porque eu já falei que não é, né? Dado, informação, conhecimento e inteligência, né? Dado é quando eu chego, de repente, para Herbert e digo... aliás, posso te colocar na roda, Herbert? Claro. Posso? Então vamos embora. Quando eu digo para Herbert, 42 lojas, do nada, eu jogo assim, 42 lojas. O que falta aí, Herbert? Falta o que nessa história? Não diz que falta informação, porque não é, né? Pelo amor de Deus. Falta saber... 42 lojas. Falta saber os dados de que é essa loja, né? Exatamente. Então, faltando o quê? Faltam outros dados para compor uma informação. Então, eu digo assim, a Renner tem 42 lojas em São Paulo. Tá. Então, Bruno, eu entendi. Então, dado um conjunto de dados é igual a informação. Não caiam nessa armadilha. Tá? E não necessariamente um conjunto de dados é igual a informação. Um conjunto de dados que, por isso, constroem um contexto, dados que encaixam perfeitamente, com a ideia aí do Lego, né? Ou seja, com um contexto, cria informação. A gente sabe que, desde que o ser humano começou a lidar com informação, tem o grande inimigo do super-herói informação, que é o ruído, né? Todo profissional que lida com comunicação tem que fugir, feito um doido de ruído. Ruído é o oposto da informação, né? E o que sempre se produziu nas mídias em geral é uma quantidade muito grande de informação, mas quanto mais você acelera a produção de informação, mais risco você tem de criar ruído. E os sistemas digitais, vamos falar da web, vamos falar das redes sociais, elas imploram por fazer besteira, porque a gente produz informação com uma quantidade muito grande. Então, nesses ambientes de profundidade grande, né, de largura grande, de profundidade e de rapidez na informação, a tendência que a gente cria dados que não criam uma informação, ou seja, dados sem contexto, é enorme.
Sabe aquele texto que a gente lê e fala, caramba, tem que ler de novo? Gente, isso em qualquer mídia, tá? Estou dando exemplo do que são esses conjuntos de dados que não criam nada. Não entendia esse conjunto de informações, pô, vou ler o texto de novo, ou então é uma argumentação. Puta, não entendi o que o cara quer dizer. Quando você se depara com esse tipo de situação, isso não é informação. É um conjunto de dados que não criam contexto, na realidade, são mal colados e que não criam informação. Ok? Jorge, se alguém chegar, se fizer alguma pergunta no meio, eu vou responder, tá? A gente está observando aqui, pode ficar tranquilo. Tá? Beleza. Quem quiser mandar pergunta, pelo amor de Deus, manda, hein? Beleza. Informação, né? Então, a informação é o conjunto de dados com contexto, tá? Que criam, beleza, informação com I maiúsculo, legal. Tá. Mas qual é o grande erro do profissional que lida com a informação para a mídia digital? A gente está no meio, que é o digital, em sistemas de informação digitais, que a gente tem essa possibilidade de trabalhar a matéria-prima informação, como em outras mídias a gente não consegue. A gente tem quase consegue pegar na informação, a gente publica automaticamente a informação. Por conta disso, é muito fácil achar que a missão do cara que lida com comunicação digital é trabalhar informação. Gente, claro que é trabalhar informação, só que informação é matéria-prima. Eu gosto de dizer que o bom profissional de comunicação digital, de marketing digital, é como se ele semeasse, né, o campo, que pode ser um site, pode ser um portal, pode ser uma fanpage no Facebook, pode ser o perfil no Twitter. Ele semeia com informação. Mas o objetivo final desse profissional não é essa publicação de informação apenas. Né? A gente está num ambiente, e acho que todo mundo sabe disso, em que a gente tem a possibilidade do cruzamento infinito dessas informações. Né? Então, por isso que eu faço a distinção grande entre o cara que eu digo que é o cara que enche caixinha e o cara que é o gestor da informação digital. O cara que enche caixinha, ele vai chegar, o Jorge sabe muito bem disso também, é um cara que vai chegar e entra lá para publicar alguma coisa no site, portal, em qualquer mídia social, ele vai publicar aquela informação andando para as peculiaridades no meio. Ele publicaria aquela informação se fosse para jornal, para revista impressa, para televisão, para rádio. Ele não vai parar para perceber em que sistema de informação ele está. Né? Então, existe um perigo muito grande do profissional no século XXI que lida com a informação. Né? Se para o usuário, meu pai, sua irmã, sua prima, seu amigo, hoje já ficam zonzos, não lidando com comunicação digital, sendo simplesmente usuário, você imagina a gente que é obrigado a entender a informação. Se você não tem essa noção de que informação é a semente, né, e que é o início da história, você para isso. Né? Por isso que é o cara que enche caixinha. O que é o gestor da informação digital? É aquele cara que percebe, caramba, sei lá, eu cuido de um website determinado. Tá? Esse website eu publico informações. Tá, meu amigo, mas o objetivo é o terceiro ponto dessa história. Criação de conhecimento. Né? E aí a gente entra em são outras armadilhas. Né? E informação não é a mesma coisa que conhecimento? Não, gente, não é a mesma coisa que conhecimento, não. Tá? Vocês perceberam que até agora a gente estava lidando só nesse campo da informação. Dado, informação, né? Quem falta entrar? Herbert? Quem falta entrar nessa história? Conhecimento? Na história, quando a gente fala de conhecimento, quem está faltando entrar nessa história aí? Eu acho que assim, pelo que você está falando, o conhecimento, ele é o que... A informação vai gerar o conhecimento, né? Informação gera o conhecimento, mas falta alguém para que isso aconteça, né? Os dados. E esse alguém? Não, esse alguém é o próprio usuário. Né? O usuário é responsável por criar esse conhecimento. Né? E o usuário, beleza, o usuário cria esse conhecimento. Ok, Bruno, mas espera aí. Tá, então primeiro explica o que é conhecimento. Gente, conhecimento é informação mais informação, né, sinalzinho de mais, sob o ponto de vista do cara que acessou o sistema de informação, pode ser um site, um portal, uma rede social, com um objetivo determinado.
Tá? Então, informação mais informação, só do ponto de vista desse cara que entrou. Aí você pergunta, pô, legal, Bruno, mas eu cuido, sei lá, desse hot site ou de um portal inteiro, tá? Ou em uma área, portal inteiro exagero, coitado. Você quase trabalha escravo, cuidar do portal inteiro, né? Vou imaginar que ele está cuidando de uma área de um portal. Como é que ele vai saber qual o interesse de um determinado usuário quando ele entra naquela área dele ali? Beleza, Bruno, tá, eu entendi. Eu publico informações e sou responsável por ajudar o cara a cruzar essas informações e criar conhecimento. Tá? Agora, depende. O conhecimento que um cara quer formar depende do conhecimento do outro. E mais, hoje eu estou a fim de entrar na área lá do portal para obter um conhecimento, amanhã pode ser outro conhecimento. Na verdade, o que a gente faz quando a gente entra num site, num portal, numa rede, é como se a gente tivesse com uma... deixa eu me jogar aqui de novo, para ficar tela demais. Deixa eu ver, peraí. Não. Fica pouco humano, né, Jorge? Esse é o momento que o Bruno Rodrigues sai do armário. Vocês estão vendo o armário aqui atrás? Percebam a coincidência. O puxador é idêntico do Ebert também, do armário de onde o Ebert saiu. Isso é uma simetria, isso é uma simetria. Isso deve significar alguma coisa. Mas vamos lá. Então é como se o usuário entrasse, sei lá, nessa área do portal com uma cesta virtual na mão e ele fosse recolhendo informações. Recolhendo informação numa página, numa outra página. Ele tem um objetivo determinado que é criar aquele conhecimento. Então, o que é conhecimento? É o conjunto que se dá a esse conjunto de informações que você sai levando de uma área de um portal, por exemplo. Só que o conhecimento só vai existir como se a cola entre essas informações fosse o seu objetivo. Vamos imaginar que eu sou jornalista que entrei no portal para, sei lá, fazer uma matéria sobre a influência do meio ambiente, sei lá, na região sudeste, não sei. Aí eu fui recolher dados, material noticioso, recolhi tabelas, eu vou fazendo essa colheita de informações dentro de um portal, vamos dizer, ou de um, sei lá. E quando eu saio com as coisas de informações, isso é conhecimento para mim. Tá? Isso é muito importante entender, porque a nossa função é estimular o cruzamento o tempo todo entre literalmente essas páginas, essas informações que a gente tem, com formatos diversos, né, gente, que vão de, óbvio, texto, a vídeo, áudio, a infográfico, a tabela, qualquer tipo de informação a gente tem que criar cruzamentos, que é a coisa mais fácil de entender com esse cruzamento. Tá? Através dos veja mais, veja também, saiba também. Né? Não tem segredo nenhum em como você cruzar. Agora, para você perceber, eu sempre comento que a gente, mesmo profissional de comunicação digital, a gente acha que conhece profundamente o que é link. Né? Mas mentira, a gente não sabe direito não. A gente sabe, a gente fica com a definição lá de trás, que é como se fosse uma portinha de uma página para outra. Né? Coitado do link, ele é muito mais que isso. Né? A gente serve, nós, profissionais de comunicação, como se fosse uma agulha que a gente vai usar a informação como linha para construir uma tapeçaria que é justamente esse conhecimento para o usuário. Né? A gente produz esse conhecimento para eles. O pulo do gato é você perceber, você conhecer bastante o público do seu site, portal, fanpage, seja lá o que for, para saber, meu Deus, afinal de contas, que informações ele gosta, ele quer, ele gostaria. Né? Isso é o contato com o perfil de usuário, com grupos, que você vai entender, afinal de contas, o que você vai semear. Você semear de quais informações. E aí, deixa o cara brincar. Ele vai formar o conhecimento de acordo com a necessidade dele. Né? Do dia, da hora, da vontade. Tá? Vamos lá, vou voltar aqui. Deixa eu fazer um breve à parte, Bruno. Você vai me permitir isso? Fala. A gente falou questão de dados, informação, conhecimento, e é impossível de deixar de lado esse conceito que é tão em voga no Brasil hoje em dia, que é a curadoria da informação, não é isso? Você está dizendo aí a questão de profissional de comunicação digital, ele tem que se antever até qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de informação que a audiência pode querer consumir, né? A curadoria da informação
Entrei nesse conceito, aí eu já faço outra parte dentro da parte. Eu acredito que a curadoria de informação deixa a desejar no sentido de conhecer o que esse consumidor de informação quer realmente pegar. Eu tenho trabalhado com o conceito de cartografia da informação, que eu acho que ele consegue ser um pouquinho mais amplo do que isso, um pouquinho menos direcionado. Jorge, eu acho a curadoria da informação, assim, eu não desprezo curadoria da informação, não, tá? Tanto que eu é um trabalho, em qualquer outro sentido, é um trabalho, gente, que assim, o que existem são ferramentas para ajudar na busca, no recolhimento dessa informação, né, para você poder entregar para o usuário o que ele pediu, o que ele deseja. Mas eu não acho, vê se você me entende, João, eu não acho a curadoria da informação em si alguma coisa que guarde muita inteligência, entendeu? Eu acho que é muito ferramental. Enquanto, pelo menos, o conceito que eu tenho de cuidadoria da informação, que é você cuidar da informação além dos limites de onde você publica, né? Quase como você correr atrás da informação, vendo o que a informação que você semeou, que ela se transformou. Lá no outro site, para onde ela foi, se transformou num monstro, ou se transformou numa coisa melhor ainda, se juntou com outras informações para se transformar num puta conhecimento. Né? Eu não conheço direito, eu até lembro que você uma vez colocou no Facebook de cartografia da informação, mas é qualquer coisa que eu acho que usa como base, sim, acho que é a importância, muita importância da curadoria, que a partir disso, né, que assim, é perceber a informação como alguma coisa que tem que ser, o óbvio, cuidada, né? Entendeu? Deixa eu então fazer outra perguntinha a respeito disso aí, então, já pegar esse mote e fazer você voltar ao teu tema ali, né? Você consegue ver o tópico conhecimento sendo trabalhado na curadoria da informação? Não. Eu acho que você é do mesmo jeito que porque a curadoria da informação, ela vai recolher as informações que você quer. Mas não necessariamente é você, como curador da informação, vai saber quais são os conhecimentos que o usuário vai formar. O que não invalida a curadoria. É como se você desse um conjunto próximo de informações para aquele usuário, né, que você tem um perfil determinado dele, ou deveria ter, e aí você vai para ele e pronto. Ele vai criar a consciência dele. Entendeu, Jorge? Por isso que eu acho que é a base, é o início, mas ainda muito pobre do seu ponto de vista de cuidar da informação do jeito que a gente precisa cuidar dela. Pegou? Perfeito. Posso? Voltar? Vamos? Siga. Siga aí. Aí a gente chega à inteligência. Né? Gostou de sapatinhos aí? Pois é, cara, a inteligência é quando você... E aí é que eu digo, o profissional que lida com comunicação e informação, ele faz parte 100% da construção da inteligência, como ele faz parte da construção de informação e muito de conhecimento. Gente, acho que em inteligência a gente participa como uma etapa fundamental. Inteligência, eu dei esse exemplo desse cara que entrou no portal para construir um conhecimento sobre meio ambiente, impacto no meio ambiente, das ações do meio ambiente, das indústrias na região sudeste. Tá legal, era isso. Tá, mas beleza. Meu Deus, mas por que esse cara produziu essa matéria? Qual o objetivo dessa matéria? Imagina que o objetivo dessa matéria é cair de pau nas indústrias do aço, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Para você captar, assim, saber possibilitar a construção do conhecimento é legal. Agora, os porquês que vai levar um usuário a construir determinados conhecimentos, com as ferramentas que a gente tem, não dá, a gente não chega lá, né? Então, CRM, Customer Relationship Management, né? Os trabalhos hoje em dia de
dos sérios analistas de mídias sociais, o cara que vai entender de fato o que pensa, o que quer, o que vai fazer com esse conhecimento o usuário, né? Inteligência, Jorge e Herbert, todo mundo aí que está assistindo, eu coloco muito como, sei lá, você chegar ao Everest da construção dessa escadaria que aí começou em dado, informação, conhecimento, tá? A gente tem que trabalhar em direção à inteligência? Calma aí, né? Acho que já é complexo demais, já é complicado demais a gente fazer proporcionar um ambiente onde o usuário possa construir conhecimento a partir de informação. Então, assim, pega leve, é legal a gente saber que a gente faz parte disso. E por que a gente faz parte para poder chegar à inteligência? Porque para construir uma base, de saber os porquês da construção de conhecimento, você precisa ter a informação que é a nossa matéria-prima. Tá? Alguma pergunta aí que você tenha visto, Jorge? Algo? Não, por enquanto. Posso seguir? Então vamos lá. Pode continuar. Vamos lá. Então é esse caminhozinho aí, tá? Que é dado, informação, conhecimento e inteligência. Nós somos obcecados em produzir informação, né? Totalmente. Aí o exemplo do ser humano polvo, né? Que é quase um clichê, né? Acho que, sinceramente, eu não aguento mais essa visão de todo mundo ter que ser conectado o tempo todo. Acho que você é conectado porque você gosta, se você gosta, né, gente? Né? Eu percebo muita gente. Outro dia, um amigo meu estava postergando o final do namoro dele porque ele ia ter que contar no Facebook. Aí eu já acho um pouco demais. Então, assim, acho que você tá conectado, se conecta com a causa, né? Não porque você está comprometido com outras pessoas. É o mesmo raciocínio de produzir informação. Eu acho que quando a gente abastece o tempo todo a nosso Facebook, né? E aí por isso criam a criação de factóide o tempo todo, né? As pessoas vão criando fatos do vida dela, do vida dela o tempo todo, né? Então, eu vejo isso como um perigo. Por quê? Né? Isso acontece sem consciência de que precisamos levantar pontes para a criação de conhecimento. Né? Por que eu fiz essa comparação, gente, agora da nossa vida pessoal com a nossa vida profissional? Porque existem profissões, né, sei lá, vamos pegar uma profissão master que é a medicina. E o exemplo também é da comunicação digital, cada vez mais. São profissões, gente, em que o médico, quando vê alguém morrendo, ele pode ser o mais profissional possível, mas também é muito difícil que ele não fique emocionalmente afetado. Tá? Ok, eu peguei esse exemplo trágico de medicina. Outro exemplo é a comunicação digital. Quando a gente lida com usuário e etc., é muito difícil porque a gente, como profissional, está vivendo um momento em que a gente está descobrindo como pessoa esses ambientes, né? O tempo todo novidade, e ao mesmo tempo a gente é profissional também. Né? Eu escuto pouquíssimo falar sobre isso. Como a gente tem, até eu digo que a gente tem que inaugurar o mundo atrás na porta para se trabalhar a comunicação digital. A gente tem que esquecer um pouquinho quem a gente é, né? Para poder trabalhar mesmo e criar conhecimento. A nossa função de construir essas pontes o tempo todo para o que o usuário quer e a gente criar informação que de fato seja relevante, que seja semente para o cara que está lá do outro lado. Em 2011, acho que foi 2011 ou 2012, eu não sei se vocês lembram daquele caso da Arezzo, né, a fabricante de sapatos, bolsas, aquela velha história, isso todo mundo deve saber, um case de social que eles criaram uma coleção baseada em peles de animais. Né? E aí todo mundo estava de pau, não sei o que, o Twitter virou imediatamente um case relâmpago e tal. E eu fiquei muitíssimo incomodado naquele momento. Quando você viu nos colegas do mercado, o pessoal achando o máximo aquilo. Eu falei, máximo? Incrível nas mídias sociais. Que ponto isso é legal? Porque estava todo mundo vendo só ponto de vista do usuário. Um profissional de marketing digital não podia estar achando aquilo legal, gente. O profissional de marketing digital devia estar querendo que a Arezzo se posicionasse direito,
que conseguisse, pelo menos ter um cara a cara com o público, para que entendesse, que era a possibilidade muito grande. Mas não houve esse enfrentamento, né? Então, eu percebo também que o profissional de comunicação digital, o profissional que produz informação, como a gente tem que estar o tempo todo procurando estar dentro da cabeça das pessoas, a gente tem que lembrar o nosso corpo. Senão a gente está naquele rame-rame do... É claro que todo mundo já sabe isso. É claro que todo mundo sabe é claro que todo mundo sabe ícones de sites e portais. Não, as pessoas não sabem. Né? Você está pensando com a sua cabeça. Então, esse é o grande perigo da gente misturar o pessoal com o profissional na produção de informação e de conhecimento. Gente, esse papo parece muito hippie, mas não é nada hippie, né? Muito subjetivo. É uma coisa muito prática. Eu vejo muitos profissionais novos e pessoal já com tempo de estrada fazendo muita besteira porque acaba misturando esse pessoal com o profissional. E que é difícil mesmo, né? Próximo aqui. Então, produzimos a informação, uma colagem de dados que tenta simular a informação. Aí, Jorge, jogo para você essa bola, queria saber a tua opinião. O que a gente produz mais hoje na web, e pode falar de mídias sociais também? O que a gente tem produzido atualmente, e esse atualmente eu vou colocar desde 2005 até agora, Bruno, é muito mais uma colagem de dados, né? Acho que o termo é justamente esse, dados, né? A gente não está nem fazendo colagem de informações. A gente está fazendo uma colagem de dados que tenta emular alguma coisa que você possa chamar de informação, mas não é, né? O que seria produzir informação, no meu conceito, como jornalista, professor, etc, né? Quando você consegue trabalhar com informação, opinião e uma forma de argumentação. O que você vê hoje em dia no meio digital é muito mais você replicar informações, né? Muito mais você compartilhar conteúdo, muito mais você passar para frente aquele tipo de dado, que não é informação, do que você produzir um tipo de conteúdo próprio para isso, né? Brincando, a gente consegue listar hoje no mercado digital brasileiro pelo menos 10 pessoas, no máximo, que realmente produzem informação no meio de comunicação digital, seja em site, seja um blog, seja em redes sociais. O que você vê são o que antes eram formadores de opinião, agora são replicadores de dados, né? Ô, Jorge, o que me incomoda muito, né, eu acho que o pessoal que está assistindo deve se incomodar também um pouco com isso, eu falo isso há anos, né? Gente, isso é normal, acho que tem em qualquer profissão, tá? Acho que a gente assiste isso no nosso mercado, que é a comunicação e marketing digital. Eu vejo o que eu chamo de plateia profissional. São aqueles caras que poderiam estar produzindo muita coisa, livro, artigo, dando palestra, dando consultoria, e o cara fica numa plateia. Muita falta de autoria nessa área. Muita. Então, assim, eu queria, por exemplo, gente, queria esse sonho, né? No Facebook, muito mais produção de coisas, né? Não precisa ser texto, pelo amor de Deus, não estou falando de Facebook. Mas que só compartilhar. Pelo amor de Deus, cara, você não pensa nada, você não acha nada, você não... Eu vejo muito essa responsabilidade de passar para a bola assim, mais ou menos assim, eu penso alguma coisa? Claro, meu filho, a gente está na segunda infância da mídia digital ainda, não tem nada formado, né? Não sei o que você acha, Jorge. Concorda com esse desabafo? Ih, acho que o Webster está pilotando o avião agora, de novo. O Webster pilotou no avião. Não, eu só queria saber a tua opinião, né? Se você se incomoda com essa falta de autoria no mercado, né? O Jorge não tá ouvindo. O áudio também está sumindo. Pode repetir? Boa. Tá ouvindo agora? Tô. Tá. Estava perguntando se você se incomoda também com essa falta de produção de conteúdo. Você falou, tem meia dúzia de 10, quer dizer, uma dúzia de 10. Incomoda profundamente, né? Porque a gente, quando a primeira onda de internet no Brasil, sonhava com a ideia de que cada um podia produzir o próprio conteúdo, né? Sonhava com uma ferramenta poderosa, agora que a gente podia largar da mídia de comunicação de massa, realmente poderíamos colocar a mão na massa e trabalhar com conteúdo próprio, né? Com argumento, com informação, com opinião, que eu acho que é a base da comunicação, seja ela massiva, seja ela offline, seja ela online. E o que você vê nesses 10 anos, 12 anos por aí, que a gente tem pensado comunicação digital como comunicação digital, é muito mais replicar conteúdo do que produção de conteúdo, né?
Aí você tem que infelizmente recorrer àquele velho barbudo, né? Que a história se repete como farsa, né? Infelizmente tem que usar esse mesmo tipo de conceito para o meio de comunicação digital. Tem um caso muito bacana, Bruno, que é recente aqui em Belo Horizonte, que pode ilustrar muito bem isso, né? Que não é só a questão de você não produzir conteúdo, não é só a questão de você replicar conteúdo, não. Mas a gente está no movimento de esquecer a própria história de produção dos meios de comunicação digital. Por exemplo, recentemente aqui em BH, uma agência de publicidade veio com uma ideia de fazer formação de conteúdo para blogueiros, né? Repetindo uma estratégia feita em 2006 pela Abril Blogs, pelo Yahoo e tudo mais, que a gente viu nacionalmente qual que era uma coisa falha, que existia uma série de pontos falhos nisso aí. Você dá formação para blogueiro, bom, tinha que ser o contrário, blogueiro tinha que dar formação para o meio de comunicação digital. Então, passado 2006, 2013, você vê em Belo Horizonte uma agência pedindo um tipo de atividade que foi feita em 2006 e já foi colocado como falho naquela época, né? Então a história de novo se repete como farsa nesse caso. Então não é só questão de você replicar quanto não produzir, é você continuar dando passo atrás, a gente não conseguir evoluir em termos de planejamento estratégico para a produção de mídias digitais. Isso me incomoda sobremaneira, mas eu já sou... Jorge, mas é um fato, é que eu canso de elogiar você. E aí, elogio público, veja só. Cara, você tem que ter crítica, não adianta, entendeu? E isso eu vejo, assim, muitos alunos meus, alunos seus também, os grandes profissionais, são profissionais que têm senso crítico. Senso crítico não necessariamente, você pode ser um pouco mais irônico, pode ser crítico de uma maneira mais, vamos dizer assim, normalzinha, ou pode ser um cara mais agressivo, mas tenha crítica. Eu acho que a última coisa que o mercado precisa é de profissionais que não têm essa visão crítica. Então, eu acho que passa pela autoria aí. Quando você vai produzir alguma coisa, você vai dar uma opinião sobre um livro, você vai dizer o que você acha das pessoas no Facebook o tempo todo. As pessoas não acham nada, ou fica a responsabilidade de achar com outras pessoas. Eu acho que isso que a gente deixar claro também é que esse mercado é um mercado que ainda está na segunda infância, gente. Né? Se a gente acredita na mídia, a gente vê a internet como uma coisa muito madura. E que madura o quê, gente? Pelo amor de Deus, tem muita coisa para acontecer. Posso retornar? Vamos? Vamos lá. Bora. Vamos lá. Então, falando das transformações da informação ao longo das últimas décadas. No rádio, a informação é sobrevivência. Tem muita gente que não entende, né, que o que a gente faz na web é uma evolução na comunicação digital. Na verdade, não tem nenhuma revolução. Gente, foi um passo imenso em relação à última mídia trabalhada em grande escala? Claro que foi. Foi assim, como se tivesse pulado numa escadaria 20 degraus. A gente foi lá para cima. Mas é o que eu digo, que a gente tem síndrome do século XX. O que é a síndrome do século XX? Todo mundo aqui é filho do século XX, nascendo no século XX. Né? Então o que acontece? A gente acha que a gente viveu o ápice, nasceu, viveu a infância, a adolescência, no ápice da história humana. Né? Porque antes do século XX, depois do século XX, as coisas, né, trabalharam para chegar onde a gente viveu e agora as coisas vão acontecer como consequência do século XX. É uma visão completamente egocêntrica da gente. Né? Então a gente pode ter alguma coisa, outra coisa além da web? Ah, claro, sim, mas implantar alguma coisa no cérebro. Não, gente, eu não estou falando da internet. Eu estou falando de uma outra coisa que possa aparecer que a gente não tem a mínima ideia do que é. É uma visão que eu digo, é síndrome do século XX, uma visão de umbigo nossa. A gente está no meio de uma escadaria. Pulou 20 degraus? Pulou, mas a gente está no meio de uma escadaria. Por isso que eu digo, rádio, né? Eu canso de falar, real time, tempo real, surgiu com a web, escambau, né, gente? O tempo real foi o grande destaque do rádio. Né? E durante muitas décadas, rádio foi questão de sobrevivência. Né? A informação como sobrevivência. No jornal, a informação é alimento, né? É a delícia de um jornal, a quantidade de informações juntas, ali tudo na tua mão para você, na sua cabeça, criar o conhecimento a virar de páginas. Né? Esse é o barato do jornal. Na TV, a informação é ponte com o mundo. Né? Então, a possibilidade
de você pegar as informações que estão acontecendo do outro lado do planeta, ou então ali no interior do estado, né? Coisas que você acaba não tendo alcance através de imagem, junto com áudio. Na internet, informação é relacionamento. Falei, caramba, pô, mas você não falou, Bruno, que lá no início que é um nó você misturar relacionamento com informação? Era lá ali na abertura, né? Agora que a gente já conversou um pouco e dá para separar uma coisa da outra, a gente tem que perceber que relacionamento pode ser informação, sim, aliás, deve ser, né? Principalmente nas mídias sociais. Só que é como se fosse uma caixa, uma embalagem chamada relacionamento, e que você abre essa embalagem, está recheada de informação. A gente, como profissional de comunicação e informação digital, a gente tem que entender que a embalagem é recheada, né? E não uma embalagem por si só. O relacionamento, ele carrega a informação. Ele é um meio onde trafega a informação de um ponto ao outro. Então, você consegue, através das mídias sociais, criar, proporcionar, estimular a formação de conhecimento, como a gente viu? Mas é claro que sim. Né? Desde que, gente, a gente tenha consciência disso, né? E não fique enchendo caixinha também nas mídias sociais. Né? Vou ver esse aqui. Opa, pulei direto aqui. Então, em 2013, na web, o que a gente tem? Dado é absolutamente nada. Aliás, é quase um prejuízo, um tiro no pé, né? Informação. Está. Informação é apenas escada para conhecimento. Poxa, Bruno, está diminuindo tanto a informação? Não, gente, é uma coisa que a gente martelar na nossa cabeça o tempo todo, que a gente trabalha com uma coisa que é ponte para a criação e conhecimento, uma escada para chegar lá. Né? Não vou ficar valorizando tanto só porque é matéria-prima que sai diretamente das nossas mãos nos teclados, né? Nos vídeos que a gente produz, no áudio que a gente consegue produzir também. É apenas escada para o conhecimento. E conhecimento, se eu conseguir passar o slide, vai ser legal. Peraí. Conhecimento é descartável. Como assim? Conhecimento é descartável? Achei, Bruno, que você ia chegar nesse ponto e dizer que conhecimento era o máximo. Não, esse é o problema. Né? É o conhecimento ser descartável na web. Porque é um imenso reservatório de informações, onde você pode criar conhecimento, mas você precisa estimular aí, gente, passando um pouco ao largo do cuidado da informação sob o ponto de vista dos nossos empregadores, vamos dizer assim, nessa medida de empresas, né? Mas sob o ponto de vista social. A gente tem que estimular, e por isso a gente acabou de falar sobre a autoria, que esse conhecimento, depois de criado, né, você entrou no portal, recolheu informações, criou seu conhecimento, tá? Mas retorna com esse conhecimento para a web, produz a velha gestão de conhecimento, publica esse seu conhecimento, divide esse conhecimento de novo, porque a gente não pode esquecer nunca, gente, o conceito de web, a velha história de teia, né? E inteligência é tudo. Pois é. Ah, Bruno, mas você não falou que a gente não tem uma participação total nessa criação de inteligência? Gente, mas inteligência é isso aí, é o carinha aí no topo da montanha. Né? Sinceramente, a web existe para que a gente, como profissional de comunicação e informação, provoque esse retorno. Depois que o cara criou conhecimento, ele publica esse conhecimento e que tenha todo esse reservatório de sementes, né, para misturar essas sementes todas e para dividir com as outras pessoas. Como é que é a informação hoje no século XXI? Como é que ela tem que ser? Né? Tem que ser absurdamente objetiva. E, gente, pelo amor de Deus, não confunda o seu objetivo com escrever pouco, falando especificamente da minha área, né, que é web writing. É objetividade. Quando você vai aplicar testes de usabilidade, vai estudar testes grandes, feitos por consórcios, você vê um bando de texto grande que consegue ser extremamente objetivo, que você testa com o usuário, que ele lê até o fim, sim. Tá? Não caia nessa história. Tá? Objetividade é você, a partir dos aspectos de uma informação,
você saber pensar desses aspectos exatamente os importantes e relevantes e você construir uma informação, no caso aí um texto, a partir desses dados, desses aspectos que são fundamentais. E a informação tem que ser mesclada a serviço, ou seja, imediatamente útil, né? Então essa tendência é cada vez maior, né? Eu uso muito um termo horrível, mas que passa bem, que é a ideia de ferocidade da informação. Cada vez mais o consumidor de informação na web está louco por coisa útil, imediatamente útil. E útil, gente, não necessariamente é serviço no sentido de consultar alguma coisa, não é isso. É serviço, assim, você quer saber sobre uma empresa, o que ela faz. Isso já é serviço. Né? Então, esse conceito de utilidade ligado a servir, né, é o que a gente tem que perseguir daqui para frente. Isso aí, gente, na verdade, é o que o usuário, a gente, não precisa ser o usuário, né? A gente já procura isso. E a informação é uma entrada para outras informações, outros formatos, mais camadas. Né? Então, nunca dá para esquecer que os ambientes digitais, isso vale para todo o Facebook, todas as fanpages e perfis, e o Twitter, onde o Twitter pode levar, são pontes o tempo todo para informações mais detalhadas e mais profundas. E que há mais de uma década, todos os institutos de pesquisa, de marcas, etc., provam que sites e portais que são referência num assunto determinado, num nicho específico, são a referência exatamente porque desdobram a informação. É a velha história, que a grande diferença que eu vejo mesmo da mídia digital é a capacidade quase inesgotável, não é inesgotável, né? De abarcar a informação, de conservar a informação, né? E você ir trabalhando essa informação ao longo do tempo. Então, já é possível pensar a informação como uma só, não importa a mídia? A gente pensa, estamos aqui no século XXI, 2013, depois de ter passado por todos os rádios, televisão, canal, está na web, a onda toda de mídias sociais. A informação, né? Jorge, aí é uma pergunta, não tem resposta, né? Essa pergunta não tem resposta ainda. Mas mais uma opinião. O que você acha, Jorge? A gente dá para pegar a informação ou dizer que é uma só, né? Não importa a mídia? Se a gente ficar igual aquele meme do Grumpy Cat, né? A resposta imediata é não! 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 Aquele gatinho mal-humorado, né? Aquele meme do gatinho mal-humorado. Não! Não! De jeito nenhum, né? Eu acho que dá para tentar. Não acho uma resposta, como você bem apontou, não tem uma resposta para isso, mas levar alguma coisa que possa apontar para o que é essa informação, afinal de contas, né? Essa informação online, offline, se a gente confunde, se a mídia ainda define informação, informação é uma só, dá para pontuar isso com esse caso recente do Paul Miller, né? Essa entrevista que ele foi dada para a Folha de São Paulo recentemente, publicado, se não me engano, até hoje mesmo, não vou lembrar, acho que foi hoje mesmo, que ele fala que excesso de internet levou a ficar offline durante um ano, né? Então está ainda falando aquela questão de se ele ficasse offline, se ele não produzisse informação, que é o conceito que ele usa, que ele está produzindo informação no meio de comunicação online em vez de só consumir, ele ficou anos sem produzir informação offline, achando que fosse ficar mais produtivo no meio presencial, né, no meio real, e a vida dele teve um ócio que não foi nem um pouco criativo, né? Ele perdeu o tempo fazendo nada. Então ele não só não consumiu informação no meio de comunicação offline, como deixou de produzir, como ele frisava, no meio de comunicação online. O que resulta disso, né, desse parecer dele, foi: eu perdi um ano, uma experiência que para mim não teve nenhuma validade. Eu deixei de aprender mais, de obter conhecimento, que também é outra forma que ele aborda isso, deixei de perder conhecimento. Mas por quem dá essa dissociação? Muito mais a mídia vai definir a informação do que vice-versa, né? Jorge, acho que o grande segredo, acho que para profissionais que lidam com informação, como a gente, todos nós, né, é tentar escapar dos clichês, né? Acho que esse é o grande. Por exemplo, eu acho que anteontem eu dei uma entrevista com uma menina uma entrevista muito legal, de MBA, uma menina de Brasília. Aí no final, até lembrei de você, até citei uma expressão tua, que a menina perguntou: você acha que as mídias sociais estão num momento de bolha, que as pessoas daqui a pouco vão abandonar o Facebook? Eu falei: para, olha só. Ninguém,
nenhum ser humano é assim. Tem um comportamento de manada, até como você gosta de falar, né? Que assim, de repente te avisam, tá todo mundo saindo do Facebook. Aí tu não corre desesperado no meio da rua, dizendo, tá saindo do Facebook, sai do Facebook. Aí as pessoas começam a sair, aí o Facebook, pum, fecha. Né? Gente, isso é quase novela, isso é coisa de filme, entendeu? Claro que não existe assim. Claro que as mídias sociais vieram, graças a Deus, para ficar óbvio. Ah, elas vão diminuir? Já vem diminuindo do ano passado. O Twitter estava em queda livre. Ah, no início desse ano já não deixou de cair. Então a gente fica sempre esperando um tema, assim, uma coisa bem dramática, né? A bolha das mídias sociais, para ser capa de revista semanal. Calma, gente, a vida, inclusive, a online não é novela, entendeu? E acho que o profissional que lida com comunicação e informação digital tem que fugir o tempo todo disso. Até eu coloquei outro dia, acho que foi no Facebook também, porque eu estava bem puto da vida, porque tem alguns colegas meus, até no caso nem era colega meu específico não, que foi uma coisa que, de um americano, será que a otimização dos sistemas de busca, SEO, está chegando ao fim? Eu falei, gente, peraí, vamos parar com essa história de que sites acabaram lidando com pessoas, e pessoas que trabalham e agora que SEO são de que ele está sendo responsável por um cara na sua família, que vai ficar inseguro a ler uma coisa dessa, porque afinal de contas o cara que tem um filho falando uma referência. Né? Então lidar com essas coisas dramáticas, além de ser totalmente mentira, né? Porque as coisas não acabam assim, tem um comprometimento todo ao redor. Né? E é isso. Minha parte era essa. A gente tem, na verdade, uma síndrome de finis hominis, né? De fim da humanidade, né? Dentro das redes sociais, não é isso? Tem essa questão da calamidade pública, né? Não vai acabar essa rede social e tal. Teve um artigo do próprio Ronaldo Lemos falando essa questão do Facebook, né? Que é ameaçado pela gangorra de informações, questão de gangorra de uso, de preferência dos usuários e tal. E me lembrou um caso que eu vi hoje, né? A pessoa discutindo no Facebook e no Twitter qual era a validade do Twitter hoje em dia, né? E uma delas defendia o seguinte, todos estão no Facebook hoje. Mas todos quem, cara pálida? Como definir todos? Jorge, quer ver uma coisa muito engraçada? Olha só, quer ver? Eu acho isso ridículo. Porque assim, quando você fala assim, por exemplo, você está construindo um site, aí você diz, esse ícone. Gente, esse ícone, todo mundo já sabe que é assim, você não precisa explicar. Aí, uma vez eu participei aplicando o teste de usabilidade, em que eu fiquei em um grupo pequeno, e tinha assim, várias tarefas para cada grupo. No grupo onde eu estava, que eu quis ficar, era assim, o que é todo mundo? Vamos investigar. E a conclusão que se chegou, que não é difícil pensar, que assim, quando eu digo, você diz, todo mundo já sabe, você, sua família e seus amigos. Esse é o todo mundo. Afinal de contas, é com quem você convive. Então, a nossa visão é totalmente umbigo. Quando a gente fala todo mundo, é um círculo, entendeu? E desculpe, né? É muito pouco, né? Muito pouco, muito. Entendeu? Ô, Bruno, a Mariana Ramos estava fazendo uma pergunta aqui. Ela está dizendo o seguinte, você falou que temos a necessidade de informar o tempo todo. Assim como temos a necessidade de consumir muita informação. Diante disso, você acha que hoje as informações, notícias, estão superficiais ou nós estamos superficiais? Por querer saber tudo que nos aprofunda. Já que quanto mais informações absorvemos, melhor. Olha só. As notícias não estão superficiais e a gente também não está superficial. O grande problema é o seguinte, quando a gente produz informação, e aí, gente, é um pouquinho de teoria, mas vamos lá. Existem duas maneiras de você entrar num site no portal. A chamada navegação integrada e a chamada navegação remota. É termo de arquitetura da informação. Tá? A navegação integrada é quando bonitinho, o seu usuário vai lá na primeira página do seu site, do portal, vê o menu, vê chamadas, clica e vai, que eu chamo de descascar a cebola. Vai entrar na primeira camada, no texto principal, depois vê detalhamento. Só que tem um problema, gente. Há alguns anos já, ninguém faz isso. Né? A primeira página, na maioria das pessoas, né, a maioria, todo mundo, né?
O Google. É o Google. Então você entra no Google, você procura alguma coisa específica, sei lá, assalto em Fortaleza, tá? E você pode cair numa camada, sei lá, uma quarta camada dentro de um portal daquela notícia. Então imaginar que naquele portal lá do Ceará produziram, sei lá, um texto principal, uma terceira camada, uma quarta camada de informação. Ou seja, uma notícia muito completa, muito bem feita. E você cai direto no detalhamento. Então, eu acho que essa pergunta, Mariana, a gente ainda faz essa pergunta pensando nessa navegação integrada. Será que as notícias estão profundas? Será que o usuário, quando entra, ele vai querer... O problema é o seguinte, o que acontece hoje, o usuário cai direto na profundidade. Né? Eu sei que isso é uma loucura para a nossa cabeça perceber isso. Por isso que eu gosto de trabalhar com a ideia de célula de informação. Como cada página de site do portal fosse uma... levasse, dissesse pelo todo. Sabe tecido humano? Eu sempre dou esse exemplo. Tecido humano, do braço, né? Cada célula do tecido humano leva a memória do tecido todo. O que acontece de uns anos para cá, e cada vez mais vai acontecer, é que cada página de um site tem que levar um pouco da memória do site inteiro. Todas as informações, gente? Claro que não. Né? Então, é o seguinte, é mostrar o que o site tem. Né? Então, essa responsabilidade de cada página aumenta cada vez mais. Né? Então, assim, o assalto em Fortaleza, eu posso cair numa camada onde eu vejo um vídeo. E que, na realidade, a camada de apresentação dessa notícia foi o chatíssimo texto lá falando sobre o assalto. Pegou, Mariana? Então, assim, essa pergunta a gente ainda faz com uma cabeça antiga. Entendeu? É normal. Tem cura? Tem cura. Eu não sei para as nossas gerações. Talvez os nossos netos já não façam mais essa pergunta. Algo mais, Hebe? Enquanto não. Alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor? Uma pergunta, comentário. Então, quando as pessoas bolam a pergunta, Bruno, deixa eu aproveitar então já enfiar outra pergunta aí nessa história, né? Vamos lá. Você está preparando uma nova versão do seu livro sobre webwriting, não é isso? Isso, eu já preparei, agora eu estou conversando com a editora. Estou quase fechando com. Você pode falar pra gente o que tem de, entre aspas, novidade nessa versão? Eu falo de mídias sociais. Mídias sociais e falo de marketing de conteúdo. Que, Jorge, assim, tem esses termos que a gente é obrigada a lidar às vezes, né? Que é marketing de conteúdo. Que eu, de novo, senti falta. Eu vi o que acontece muito no mercado às vezes. Né? Isso é característica, não estou dizendo, não tem julgamento de valor, não, tá? Estou dizendo que isso é um defeito. O nosso mercado é muito de mercado de, como as coisas acontecem muito rápido, mercado de ação, de estratégias, de aplicar logo. E de repente você olha, vai tudo muito na intuição, é como se a teoria não tivesse formalizada, foi até aquilo que eu conversei no início, né? Então, o que eu tentei fazer no livro também foi formalizar um pouco o marketing de conteúdo. Mas, do ponto de vista não de ferramentas, que a maioria das vezes que se fala de marketing de conteúdo são o uso de ferramentas, não ferramenta necessariamente sistema, tá? São maneiras de pensar, maneiras de tratar, mas eu cerco a informação. Né? Eu falo sobre características de marketing de conteúdo, públicos do conteúdo. Então, esse trabalho também é inédito. Entendeu? É isso aí. Algo mais? Aqui na página não tem mais nada, não. Não? Então, 8 horas. As pessoas estão tímidas. Tímidas. Muita informação também, né? Muita coisa, muita coisa. Então... elas esperavam só você e me viram aqui e ficaram com medo de mim, Bruno. Deve ser. Legal. Deixa eu só fazer então um último apontamento, como as pessoas se soltam, tentam fazer uma pergunta. Então, eu tenho uma dúvida aí, né? Você deve conhecer o livro lá, Ansiedade de Informação, né? Do Richard Stallman e tal. Você concorda com o que ele expõe ali? Então, deixa eu fazer um resumo para quem não entende o que é essa questão do livro, né? Ele aponta, por isso que eu citei agora há pouco a questão do cara que ficou 1 ano sem internet e tudo mais. Ele aponta que existe um manancial imenso, que aliás é
algo de manancial imenso, né? Um manancial imenso de informações no meio de comunicação digital, e cognitivamente o ser humano é incapaz de processar aquilo tudo, então precisa dar uns passos atrás para poder organizar, ter uma visão privilegiada de como organizar esse conteúdo. Só que ele fala isso várias vezes, mas esquece, entre aspas, de dizer: ok, Kimo sabe, como é que a gente vai organizar então? Precisa organizar mais. Como organizar o conteúdo? E quando perguntam isso a ele, off-livro, off-book, né, ele fala: eu não sei. Então eu passo a pergunta para você: então, meu caro, como organizar toda essa informação? Tá. Ô, Jorge, antes de mais nada, assim, eu li o livro, eu gosto da ideia, é um conceito que, assim, é um alerta no sentido de, não uma visão apocalíptica da história, mas uma visão, assim, de reconhecimento, né, para a gente perceber bem onde a gente está pisando. Mas desde o início, que eu ouvi falar no conceito, antes mesmo de eu ler o livro, né, assim, eu acho que ninguém é burro. Tá? Então, acho que uma visão, de novo, essa visão mesmo da bolha dos mídias sociais. Eu acho que o que ele quer dizer, né, chamar a atenção, é que a gente vive exatamente esse ambiente de infindáveis informações, e que você, acho que no momento em que ele escreveu o livro, os usuários, as gerações que vivem ainda, que nós todos, a gente ainda não estava acostumado, a gente ainda estava com um pouco de medo de aprender a dominar o meio digital. O que acontece desde 2005, 2003, quando começou o papo de blog, jornalismo cidadão, em que os usuários começaram a tomar conta, né, a tomar poder da comunicação digital, isso já perde um pouco. Aí você vê, né, Jorge, assim, efeitos colaterais desse raciocínio que a gente já dominou. Em arquitetura da informação, uma coisa mais básica quando você faz entrevista com pessoas, né, você jura que elas sabem o conceito de arquitetura da informação quando elas vão explicar o que elas querem achar em um site ou um portal. E elas não sabem, são leigas. Mas a gente já está tão maduro na exigência, na forma de navegar em sites e portais, que na época, no momento dele, isso ainda tinha essa visão de que nós éramos pobrezinhos e que a gente não ia saber. É a história, né, Jorge, também do information overload. A ideia de um tsunami, daquele pavor de um tsunami de informação. Eu não vou ser capaz de selecionar isso tudo. Todos os RSS da vida, de lá para cá, já ajudaram a gente a ir, é um fato. Nós mesmos a fazer uma curadoria de informação. Ô Bruno. Oi. A Emanuela Leite está perguntando o seguinte: segundo o artigo intitulado "Se não tem no Google é porque não existe", publicado recentemente, a geração de informação adquiriu um potencial dialético entre as mídias tradicionais e as mídias alternativas depois do tráfego frenético de conteúdo. Esse fato evidencia a dimensão colaborativa desse campo. Como vocês analisam essa realidade e o que pensam sobre essa perspectiva a longo prazo com a mídia digital potencializada ao gerir e gerar essas informações? Tá, então vamos ver. Começando, né, a história. Se não está no Google, não existe mesmo. Tá? Acho que para começar a falar sobre isso, gente. Eu canso de dizer isso, que tem que abrir um parênteses dessa história. Ano passado, uma menina, cara, acho que tem uns 17 anos, me mandou um e-mail dizendo: Bruno, eu adoro escrever. Adoro escrever, desde pequena. Então eu queria que você me dissesse como é esse mercado de webwriting, para ver se eu estou pensando em fazer comunicação e tal, porque eu amo escrever. Aí, Jorge e Herbert, e todos, eu tive toda a paciência do mundo, assim, porque eu respondo todo e-mail que mando. Não sei se ele é aqueles que fazem seleção de e-mail, né? Aí eu respondi com maior cuidado, até porque eu vi que a menina era razoavelmente nova, 17 anos. Aí eu respondi: olha só, deixa eu te falar uma coisa séria. Hoje em dia, você escreve na internet para ser visto, antes de mais nada. Depois para ser lido. E você trabalhar com informação textual hoje na web, a última coisa que você vai encontrar é satisfação de estilo, do escrever, né, do gostar de escrever. O que a gente produz hoje no campo do texto é a informação para ser enxergada, antes de mais nada, por mecanismo de busca. E aí tem todas as técnicas que você tem que saber, básicas, muito básicas, para você trabalhar, por exemplo, o texto. Nem está falando dos outros formatos.
O ninja, o redator ninja, é aquele que vai conseguir pegar todas essas ferramentas essenciais hoje em dia e produzir um texto muito bem indexado para a web. A menina não me respondeu de volta. Acho que ela não gostou. Não era isso que ela queria ouvir. Porque ela queria ouvir, sim, você gosta de escrever? Vem, adorar escrever. Né? Então é uma diferença muito grande. Então assim, não tinha mais nada. Sim, você produz para ser visto pelo Google. E pelo que eu percebi da sua pergunta, eu acho que a gente produz cada vez, deve produzir cada vez mais sim, né, sabendo que a gente está produzindo informação para ela ser encontrada por todo mundo. Né? E não necessariamente uma produção frenética de informação significa que você vai falhar nessa indexação de conteúdo. Tá? Quem lida hoje com informação para mídia digital tem que se preparar para ser esse ninja na indexação de conteúdo. Né? Então, repito, gosta de escrever? Aí eu até coloquei isso no e-mail para a menina, Jorge. Eu falei, olha só, eu falei sério, eu não estava brincando não. Eu falei, olha só, hoje em dia o mercado de literatura no mundo inteiro, você pega desde uma J.K. Rowling até uma Thalita Rebouças, até 1000 gêneros, e o mercado de literatura está muito aberto. Quer dizer, por que você não investe? Eu estava falando sério, eu não estava brincando. Eu falei, por que você não investe nisso? Ela não respondeu. Né? Acho que não era isso que ela queria ouvir. Né? Então, não sei se eu acho que eu respondi partes da pergunta, que também foi muito faceto mais. Tá, né? Minha conexão está dando soluço aqui. Dá um susto, não. Bem, parece aqui na página a Emanuela respondida a sua pergunta, quer dar a sua opinião, falar mais alguma coisa. Estamos batendo martelo. O Bruno deu um nó na cabeça da Emanuela. Cara. Ela está tentando desfazer o nó até agora. Coitado. Tem alguma colocação final, Bruno? Uhum. À vontade. Se eu tenho uma colocação final? Sim. Colocação final, assim, é um apelo pela autoria. Desculpe ser repetitivo, mas eu acho que a gente já está, mesmo quem está em faculdade ainda, tem o que dizer. Acho que a gente tem que ter medo, a gente tem que perder o medo, como estudante e futuro profissional e profissional, de discordar das pessoas. Essa é até uma elogio que eu fiz para o Jorge. Jorge, para sacanear sim, é para ser irônico sim, porque eu digo, cada um tem sua maneira de ser crítico. O que mais falta nessa área de comunicação e marketing digital é uma visão crítica. Imediatamente as coisas aparecem e as pessoas acham que tem a obrigação de saber. Até uma coisa que eu coloquei quando você chamou para o Hangout, aí eu sabia que era Hangout. Eu como profissional de mercado tenho a obrigação de saber? Sim, mas não é obrigação. Mas o resto do pessoal tinha a obrigação de saber? Aí eu coloquei, olha, para quem não sabe o que é Hangout, Hangout é o recurso de videoconferência do Google Plus, né? Você tem que explicar, perder esse medo. Perder esse medo da curiosidade, do perguntar, do discordar. Sabe, aquele no meio do congresso, você virar para aquele picão lá e dizer, olha, eu não concordo com você. Você pode tomar um toco, né? Um toco inteligente, no sentido dele discordar, baseando muito bem. Mas pergunta, discorda, produz. Tá? Vale desde blog até artigos. E tem a cara de pau, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre conto essa história. O meu primeiro livro, de 2000, eu não conhecia, claro, que ninguém no mercado editorial. E aí, o que aconteceu? Tinha um leitor meu, que era da editora Siciliano, aí eu perguntei para ele, esqueci o nome dele agora. Falei, olha só, quem é que analisa originais? Eu quero leitor da minha coluna, tá? Eu sabia que ele trabalhava no Siciliano. Quem analisa originais aí na editora Siciliano? Ele respondeu, eu. A cagada é fenomenal. Agora, se ela perguntasse, se não tivesse cara de pau, né, é a mesma coisa, a cartilha de redação web, gente. Quando o pessoal do governo
Federal soube que eu estava interessado em fazer, legal, é o Bruno Rodrigues. Agora eu fui dizer, olha, eu tô a fim de fazer. Né? Então eu percebo, gente, muita pouca cara de pau. Né? Isso é uma coisa que vale para todo o mercado profissional, mas a gente tem que ter. Sabe, eu percebo, pessoas ainda que ficam com vergonha de pegar o telefone e ligar, ou mandar um e-mail, e incomodar os outros no Facebook. Gente, arrisca. A gente não precisa ficar fazendo papel de politicamente correto o tempo todo. Né? A nossa imagem do Facebook, do certinho, né? do cara família, do cara bom pai, pelo amor de Deus, arrisca. Até porque essas coisas também dependem de risco. Né? É isso, Jorge. É o recado que eu queria dar. Perfeito. Tem alguma pergunta, Herbert? Não, aqui acabou, tá tranquilo. Aqui é só a Manuela tá agradecendo. Não, agradece ela também. Entendeu tudo que você disse aí. Que bom, que bom. Ela não tá batendo a cabeça no monitor ainda não. Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite da gente, participar desse Hangout. Foi um prazer ter você junto com a gente. A gente espera que isso mantenha, né? A gente possa fazer um novo Hangout com você. E como você mesmo disse, criar um espaço de discussão. Acho que a gente não precisa ser encerrado aqui nesse Hangout. A gente pode manter uma série de outros tipos de conversa em outros espaços e até mesmo nesse espaço aqui do Entenda, né? E foi bom dividir essa conversa contigo aí. Que essa é a primeira vez que a gente já tem uma conversa semipresencial, né? Herbert também, legal te conhecer. Prazer foi meu. Quem é você, Herbert? Quem é você além do piloto? Jornalismo. A entidade mítica. A entidade mítica. Legal. Eu sou estudante de jornalismo e aluno do Jorge. Alô, Jorge, beleza. Ih, responsa, hein? Poxa. Eu dou chibatada nele. Ele, na verdade, está acorrentado. A gente não tá conseguindo. Isso. Pois é. Beleza. Tá certo, então. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jorge, por ter comparecido hoje, ajudado a gente. E quem assistiu a gente, espero o próximo Hangout e espero que todo mundo apareça no próximo. Isso aí. Gente. Falou, boa noite. Valeu. Obrigado. Boa noite, tá? Valeu.